Você já deve ter visto aquelas figuras estranhas nas igrejas góticas, não é mesmo? Como dragões, monstros e até mesmo demônios espreitando pelas paredes. Mas, por acaso, você já se perguntou o que diabos elas estão fazendo lá? Existe alguma razão para isso? Ou elas só servem para assustar os bêbados que passam distraídos por ali? As gárgulas, como são conhecidas essas criaturas misteriosas, têm muito mais a dizer do que imaginamos. E não, elas não estão ali só para dar um charme macabro à igreja, apesar de fazer isso muito bem. Elas, na verdade, têm uma função bem prática e simbólica. Para isso, venha comigo porque hoje vamos descobrir o segredo dessas figuras que marcaram a arquitetura gótica. Tudo isso depois dessa vinheta. Roda aí. E se eu te contasse que antes de virarem aquelas estrelas das igrejas góticas, as gárgulas já estavam fazendo hora extra lá no mundo antigo? Isso que estamos falando de algo por volta de 4.000 anos antes de Cristo, quando civilizações como os egípcios, por exemplo, começaram a usar canais esculpidos em seus templos. E basicamente eles eram utilizados para escoar água. E quem vocês acham que eram os protagonistas desses canais? Calma, ainda não eram as gárgulas como nós conhecemos. Na verdade, naquela época, eram utilizadas esculturas de cabeças de leões cuspindo água. Afinal, se é para escoar água, que seja feita com estilo, não é mesmo? Será que foi dessa cabeça de leão que veio o cano tigre? É algo a se pensar. Mais tarde, na Grécia e na Roma antiga, a ideia ganhou novos contornos. Os gregos esculpiam telhados com rostos humanos e criaturas mitológicas para a água da chuva cair de um jeito mais dramático. Porque, bem, eram os gregos, né? Eles sempre amaram um bom teatro, até mesmo nos telhados. Já os romanos, sempre práticos, pensaram, vamos expandir isso aqui. E assim, eles começaram a popularizar as calhas decoradas em seus templos e aquedutos. Mas aí veio a Idade Média, e foi nesse período que as gárgulas deram um glow-up completo. Não eram mais só canais esculpidos para drenar a água. Agora, elas tinham que contar histórias, assustar maus espíritos e, de quebra, ainda impressionar os fiéis. E é aqui que as coisas ficam góticas de verdade. Mas antes de passarmos para o próximo tópico, aqui vai uma curiosidade rápida. Você sabia que o nome gárgula vem do latim gargula, que significa algo como garganta ou gargarejo, ou seja, exatamente o som que a água fazia ao sair delas. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra gárgula, comece a pensar menos em monstros e mais em um sistema de encanamento medieval cheio de personalidade. Use sempre tubos e conexões Tigre, vale cada centavo. Ok, agora que você já aprendeu o que o nome gárgula significa, é hora de tirar o mistério das gárgulas e falar de algo bem terreno: o encanamento medieval. Que, acredite ou não, aquelas criaturas bizarras tinham um trabalho muito sério: desviar a água da chuva para longe das paredes das igrejas. Tá, mas por que exatamente precisava jogar a água para longe das paredes? Bem, na Europa medieval, as igrejas góticas eram verdadeiros colossos feitos de pedra, e a água da chuva era como um inimigo silencioso, já que se ela escorresse diretamente pelas paredes, poderia causar erosão nas pedras, o que com o tempo acabaria enfraquecendo a estrutura da parede. Isso que a gente não tá falando do pior cenário possível. Deixa eu adivinhar, vocês querem ouvir o pior cenário possível, não é mesmo? Basicamente, o pior que poderia acontecer seria nas regiões mais frias, onde quando a água se infiltrasse nas pedras, ela poderia acabar congelando no inverno, assim expandindo e literalmente quebrando partes da construção. Em resumo, sem drenagem eficiente, adeus catedrais góticas e adeus corcunda de Notre Dame. Então, para não deixar isso acontecer, foi aí que entraram as gárgulas. Elas funcionavam como um tipo de calha externa, coletando a água que descia dos telhados e jogando ela para longe das paredes, geralmente em um jato dramático. E claro,
como na Idade Média o lema era "faça tudo parecer épico", essas calhas tinham que ser decoradas. Por isso, o que começou como uma solução prática acabou virando uma oportunidade de criar esculturas que eram ao mesmo tempo funcionais e assustadoramente bonitas. Ah, e tem um detalhe técnico bastante interessante. O comprimento das gárgulas era essencial. Isso porque muitas delas eram projetadas para ficar bem salientes, algumas chegando a mais de 1 metro, para assim garantir que a água fosse de fato jogada para longe da base da igreja. É quase como se as gárgulas estivessem cuspindo água com desprezo, tipo: toma essa chuva aí, seu ceboso. Então, por trás de toda aquela aparência sombria e misteriosa, as gárgulas eram verdadeiros engenheiros medievais em forma de pedra, protegendo os edifícios mais grandiosos da época, sendo práticas e assustadoras. Dá pra ser mais gótico do que isso? Ok, mas agora que já entendemos o motivo do nome das gárgulas e a sua função prática, chegou a hora de entendermos melhor a sua outra função, a espiritual. Dizem as teorias que essas criaturas grotescas eram, na verdade, os seguranças espirituais da igreja, como se fossem guardiões de pedra. Elas estavam lá para afastar o mal, intimidando demônios e espíritos malignos que ousassem chegar perto. Basicamente, as gárgulas eram como os cães de guardas da Idade Média, só que esculpidos com muito drama e criatividade. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? Apesar delas serem assustadoras, as gárgulas tinham um propósito profundamente espiritual. Naquela época, as igrejas góticas eram vistas como um refúgio divino, uma espécie de abrigo contra os perigos do mundo. E as gárgulas reforçavam essa ideia. Elas ficavam do lado de fora, na fronteira entre o sagrado e o profano, como se dissessem para os fiéis: aqui dentro você está protegido, lá fora o bicho pega. E rapaz, pense num bicho feio, viu, mano? Tá, mas por que figuras tão feias em um espaço religioso? Bem, a igreja medieval sabia usar o medo como uma ferramenta educativa. Para uma população que muitas vezes era analfabeta, as gárgulas funcionavam como um lembrete visual de que o mal existia, mas que ele não tinha poder dentro de uma casa de Deus. Era como se fosse uma mensagem poderosa. O grotesco lá fora exaltava ainda mais a santidade lá dentro. Ah, e tem uma teoria bastante divertida. Alguns dizem que as gárgulas eram uma forma de zombar do próprio mal, como quem dissesse: olha só, até os demônios se ajoelham para servir a igreja. Já outros acreditam que a variedade de formas, como dragões, quimeras, seres híbridos, representava o caos do mundo natural, que na visão cristã precisava ser contido pela ordem divina. Mas enfim, seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: as gárgulas eram muito mais do que decorações esquisitas. Elas carregavam camadas de simbolismo, protegendo não apenas os edifícios, mas também as almas dos fiéis. Agora chegou a hora de falar das gárgulas na cultura pop. Você sabia que além de guardiãs das catedrais, elas também são verdadeiras celebridades culturais? A criatividade dos escultores medievais fez dessas figuras muito mais do que simples elementos arquitetônicos. Algumas gárgulas apresentam criaturas mitológicas, caricaturas e até toques de humor. Um exemplo famoso é a gárgula do Alien, na Catedral de Paisley, na Escócia, claramente inspirada no icônico xenomorfo do filme Alien, o Oitavo Passageiro. E por falar em gárgulas famosas, não podemos esquecer dos carismáticos personagens de O Corcunda de Notre Dame. Na animação, elas ganhavam vida como os conselheiros espirituosos e leais de Quasimodo, transformando o medo que causam em pura empatia. Essa humanização ajudou a popularizar ainda mais as gárgulas, apresentando-as como figuras cativantes e não apenas assustadoras. O que quer dizer com isso? E claro, as gárgulas também foram estrelas da série animada dos anos 90, Gárgulas, Defensores da Noite, onde protegiam o mundo enquanto lutavam contra vilões em plena Nova York. Elas representavam a dualidade perfeita, ferozes na aparência, mas nobres de coração. Hoje, o legado das gárgulas vai além das catedrais góticas. Elas aparecem em jardins,
fachadas modernas e até mesmo em videogames, como em Assassin's Creed, onde o jogador pode explorar catedrais góticas cheias dessas figuras enigmáticas. As gárgulas se tornaram um ícone que transcende o tempo, encantando e intrigando novas gerações com sua mistura de arte, misticismo e um toque de irreverência. Inclusive, existem diversas gárgulas com formatos e posições extremamente engraçados e até mesmo esquisitas. E agora, enquanto aparecem os vídeos recomendados, eu vou deixar algumas dessas imagens dessas gárgulas esquisitas rolando para vocês. Tchau!